Olá, boa noite. Eu sou Júlio Luz. Sejam todos bem-vindos nessa aula que é um estudo, né? Um estudo sobre a obra do Fernando Pessoa. Eu sou apaixonado pelo Fernando Pessoa há alguns anos, e aí eu venho estudando, venho fazendo um experimento cênico. Eu fiz um projeto agora, desde sábado passado está no ar, que é uma coletânea de alguns poemas. Então, sejam todas bem-vindas a esse nosso encontro. Prometo que vão ser quase 2 horas de uma grande, de um grande estudo, e eu selecionei alguns poemas para a gente ler e para a gente falar um pouquinho sobre esses poemas. Mas antes de a gente começar, eu queria dizer que esse projeto ele foi contemplado num edital chamado Cultura Presente nas Redes, que é um edital promovido pelo governo do estado, né, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? A gente está na segunda edição desse programa, que é Cultura Presente nas Redes 2, né? E eu fui contemplado no início do ano, e aí e o objetivo desse encontro é trazer a obra do Fernando Pessoa para dar uma desmistificada, né? Toda vez que a gente fala de poesia, de poema, a gente acha que é uma coisa que não está no alcance de todos. Fernando Pessoa, ele nasceu em 1888, né, e faleceu em 1935. Ele foi um dos mais importantes poetas, né, da língua portuguesa e foi uma figura muito central, né, no modernismo português, né? Ele foi um grande poeta lírico e nacionalista. E aí toda a sua poesia ela é voltada muito para temas, né, tradicionais de Portugal. E aí, dentro do seu lirismo, tem um pouco desse saudosismo, né? Ele expressa muito esse eu profundo. Ele trabalha muito com as suas inquietações, trabalha com a solidão e o seu tédio, né? Fernando Pessoa, ele teve vários poetas ao mesmo tempo, né? E aí ele criou-se o heteronônimos, né? Poetas que tenham as suas personalidades próprias e que escrevem as suas próprias poesias. E aí eu queria abrir esse nosso encontro com essa poesia. Dizem que finjo ou minto, dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto. Com a minha imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sob outra coisa ainda. Essa coisa é linda. Por isso eu escrevo em meio do que não está a um pé, livre do meu enleio, sério do que não é, sentir, sinta quem ler. Então, essa tradução, esse texto, traduz muito o que eu acabei de falar, né? Essa sua inquietação, essa busca, né, de traduzir essa solidão, né? E ao mesmo tempo esse tédio. E aí eu queria que a Marcele lesse esse próximo trecho, né? É, que é um trecho do Álvaro de Campos. E aí essa adaptação quem fez foi a Maria Bethânia. Consegue Não ler, sei Marcele? Isso. sentir, não sei sentir, não sei ser humano, conviver, de alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Não sei ser útil mesmo sentindo, ser prático, ser cotidiano, nítido. Vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo, mas tudo ou sobrou ou foi pouco, não sei qual. E eu sofri, vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos, e fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e não consegui. Amei e odiei toda, como toda a gente. Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo. E para mim foi sempre a exceção. O choque, a válvula,
o espasmo. Não sei se a vida é um pouco ou demais para mim. Não sei se sinto de mais ou de menos. Não sei. Seja o que for, era melhor não ter nascido, porque, de ser tão interessante, que é a todos os momentos, a vida chega a doer, a enjoar, a coçar, a ranger, e dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as sacadas, e ir, ser selvagem para a morte entre árvores e esquecimento. E aí, o que que vocês acharam? Achei muito forte e real também. Sim. Esse poema, ele traz, né, ele aborda, né, e desenvolve questionamentos, né? Ele traz umas angústias, ele traz pensamentos, apontamentos, né, desejos, lembranças, né, que permeiam e arrebatam o ser humano em volta da sua existência. Então a gente percebe que está entre a vida e a morte, né? E aí mergulha numa viagem interior do eu lírico, né? Em busca do quê? Do autoconhecimento, né? Leva muito a essa empreitada das últimas consequências, né? Até redescobrir a vida, redescobrir a morte e aí o recomeço. E aí se coloca, né, a questão da identidade, né, ou de sua projeção nessa representação de um tempo como imaginário, um tempo utópico, quando ele fala assim: a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar e a ranger. Dá vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão e de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as sacadas, e ir selvagem para a morte entre árvores e esquecimentos. Então, essa é a tradução do poema, né? Traz esse pensamento é, desse redescobrir como você olha a vida, como você faz como você vê essa morte e quando você recomeça. E aí ele tem um sentimento muito forte aqui. Eu gosto muito dessa frase. Amei e odiei como toda gente. Mas para toda gente, isso foi normal e instintivo. E para mim, foi sempre a exceção, o choque, a válvula, o espasmo. Querem comentar sobre esse poema? É bem forte, né? Na sua voz, então, é mais intenso ainda. Eu amo esse poema. Eu acho ele é um poema do Álvaro de Campos, que é um dos heteronônimos do Fernando Pessoa, que nós vamos falar dele mais tarde. E aí, esses enxertos que a Bethânia fez, ela fez uma adaptação do poema como um todo, e aí dá uma. Chega, né? Vou agora passar para a figura do Fernando Pessoa. Esse aqui é o Fernando Pessoa, né? Como eu falei, ele trabalha com essa inquietação, trabalha com os poemas de solidão, trabalha com o seu tédio, né? É, 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 Ele teve vários poetas ao mesmo tempo, né? Ele tem, ele foi plural, como se definiu, né? Ele criou várias personalidades meio que próprias e para que os vários poetas se para conviver dentro dele, né? E aí é muito interessante, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Cada um desses poetas, né, que ele criou tem uma biografia e aí tem traços de personalidade diferentes, né? Só para vocês entenderem,
esses poetas que ele criou não são pseudônimos, né? E sim heteronômos, né? São indivíduos, né, diferentes, né? Cada um tem o seu mundo próprio, representando muito o que angustiava e o que encantava, né, o Fernando Pessoa. E aí, durante sua vida como poeta, ele era conhecido por essa sua múltipla personalidade, né? Entre eles, a gente tem os famosos, né, que é o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, né? O seu mais importante, poderia dizer, personagem, o Álvaro de Campos, né, que foi um poeta muito revoltado e inconformado com o universo, né? Mestre da poesia, né? Ele mostrou muito pouco seu talento em vida, né? Foi na época em que ele colaborou muito com a revista Presença, uma revista de 1927, né? Que sustentava essa liberdade de expressão, né? E dava uma emoção nessa estética, né? Com o real objetivo desse movimento modernista, né? Além de representar é, 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 essa poética, né? Ele tem textos como O Nada Que É Tudo, ou os versos da autopsicografia que nós vamos ler daqui a pouco, né? Anuncia um pouco desse mistério, né, que ele próprio criou. Dentro das 4 obras que ele publicou em vida, 3 são em inglês, né? 35 sonetos, né? E tem a obra Mensagem, que é uma obra de 1964, né? Ele faz uma réplica dos Lusíadas a partir de uma perspectiva meio que, poder dizer que nacionalista, mística, né? Atuando muito como um verdadeiro, é, é, como um verdadeiro sebastianista, que prega meio que a volta do rei Dom Sebastião, né? Morto na África em 1978, né? E ele vai fazer para restaurar Portugal e o Quinto Império. Pessoa, ele falece em Lisboa, né, em Portugal, em 30 de novembro de 1935, com apenas 47 anos. Vou falar um pouquinho sobre a obra dele, né? As principais obras do Fernando Pessoa é ele foi um poeta que essencialmente estava muito à frente do seu tempo, né? Ele tem o livro dos Desassossego, ficções de interlúdio para além do oceano, do outro oceano, aliás. O Banqueiro Anarquista, O Marinheiro, que é lindo, é uma linda obra, O Marinheiro, por ele mesmo. E aí tem as prosas, né? Pessoa e Fado, um depoimento de 1929, Páginas íntimas e da autointerpretação, página de estética e da teoria e da crítica literária. E como é que é a sua obra? Ele é dono de uma vasta obra, né? Só foi publicado em vida 4, né? Mas ele escreveu poesias e prosas em português, em inglês, em francês, além de ter trabalhado com algumas traduções e críticas, né? Quando a gente lê a obra como um todo, eu nunca li a obra dele toda, assim. Eu só li O Marinheiro, que eu produzi um espetáculo do Marinheiro e produzi umas poesias, li umas poesias soltas, né? Mas a gente percebe, eu percebi ao longo desse meu estudo que dura, já deve ter uns 7 anos que eu leio Fernando Pessoa, que eu leio os heteronômos, que eu sou apaixonado por essa obra, a gente percebe que tem um lirismo, né? E uma subjetividade, né? Voltada muito para essa metalinguagem, né? E aí a gente percebe que os temas que ele explora na sua poesia, na sua obra, são os mais variados. Embora ele fala muito na sua obra da sua terra natal, né? Que é Portugal. E aí, quando a gente lê Fernando Pessoa, a gente precisa muito, né, associá-lo
há uma ideia de que é, ele escrevia muito sobre os temas tradicionais de Portugal. Então, assim, os elementos textuais, né, chocavam a sociedade, né, conservadora portuguesa da época, né? E aí ele tem esse lirismo dele, que é um lirismo saudosista, né, que a gente vai percebendo ao longo da sua obra, que ele fala muito desse passado, né, do passado glorioso. Ele explora muito essas reflexões, né, do eu profundo, dessa solidão e desse tédio e, ao mesmo tempo, dessa inquietação. Vou falar um pouquinho para vocês dos heteronônimos, né? Como eu falei, ele é plural. A gente tem, é, 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 dentre os principais que nós vamos falar hoje, eu vou falar um pouquinho do Ricardo Reis, do Bernardo Soares, do Alberto Caeiros, mais um pouco profundamente, e um grande poeta dele, que foi Alberto de Campos. E aí, queria que vocês entendessem isso, assim. O Heteronônimos, cada persona dessa é um poeta dentro do Fernando Pessoa, que tem uma vida, que nasceu, que morreu, que tem sentimentos diferentes, e o principal, ele tem formas de escritas diferentes. E aí eu queria que a gente lesse a autopsicografia que a gente tem uma grande tradução. E aí eu queria, se possível, que a Cleia lesse. Seja bem-vinda, Cleia. Obrigada, meu amor. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, olha o título: autopsicografia, né? Uma psicografia consiste numa representação de fenômenos, né? De fenômenos psíquicos, né? E aí essa descrição psicológica, né, de alguma pessoa, nesse auto, por sua vez, a gente é um termo que é usado para designar, né, quando a gente refere, né, a nós mesmos, transmitindo a noção de si próprio. E aí a gente tem logo essa palavra, autopsicografia, né? A gente vê que o Fernando Pessoa pretende abordar alguma de suas características psicológicas, né? Aqui. E aí o poeta mesmo menciona, né? Desta obra, né? Então, assim, a gente percebe logo de cara, na primeira estrofe, que é possível verificar o quê? A existência de uma metáfora que classifica, né, ele como um fingidor. Mas isso não significa é, que ele seja um mentiroso ou alguém dissimulado, mas que é capaz de quê? Que é capaz de transformar, né, os próprios sentimentos que estão dentro dele. E por essa razão, ele consegue se expressar de uma maneira única. Então, quando ele fala, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Então, a gente tem o quê? Esse senso do conceito de fingidor, né? A gente tem um olhar assim, o fingidor é meio pejorativo, né? Mas aqui o fingimento é um instrumento meio que de criação literária, né? E a gente vai para o dicionário latim, que significa o quê? O fingidor, fingir, né?
vem do latim, vem da palavra fingere, que significa o quê? Modelar, modelar na argila, esculpir, né? Reproduzir os traços. Então, representa o quê? Esse imaginar, esse inventar, né? E aí, quando a gente vai para a segunda estrofe e pensa, e os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E aí a gente percebe o que nessa estrofe? A capacidade do poeta, né, do Pessoa, de expressar certas emoções, né? E despertar em quem está lendo também, né? O que está lendo sente não é dor ou a emoção, né, que o poeta sentiu, nem que fingiu, mas a dor derivada do quê? Da interpretação da leitura. Então aqui a gente tem duas dores, né? A gente tem duas dores que são mencionadas. A dor fingida, né, que é a que foi transformada, né, pelo poeta. Ó, e os que leem o que escrevem, a dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Percebem essa tradução da dor, né, dessa dor que é fingida? E aí vamos para a terceira estrofe, né? Que a gente fala aqui, ó. E assim, na calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. O coração aqui, ele é descrito como o quê? Como um comboio, né? Comboio é um trem, né? Trem de corda, né? Que gira e que tem a função de quê? De distrair ou de divertir essa razão, né? E a gente vê o quê? Uma dicotomia entre emoção e a razão, né? Que faz parte do quê? Desse cotidiano do Pessoa, que ele tem essas emoções, ele tem essa solidão, ele tem essas angústias, né? E aí a gente tem, a gente conclui o quê? Né? Que essa razão é o intelecto que se transforma no sentimento de emoção que ele viveu, né? E aí a gente percebe o quê? Que esse poema Autopsicografia, ele é levantado, ele é erguido, né, a partir de um jogo de repetição, né? Que aí a gente consegue, e isso faz o quê? Faz com que o leitor, quem está lendo, quem está saboreando essas palavras, né, queiram saber mais sobre essa construção desse poema, queira saber mais sobre o Pessoa, né? Então a gente pode afirmar, né, que se trata de um metapoema, ou seja, um poema, né, que se dobra sobre si e se tematiza as próprias engrenagens, né? E aí o prazer dessa leitura, né, ela é justamente o fato desse poema ser generosamente muito explicativo para o público, para quem está lendo. Entenderam o meu pensamento ou não? Sim. Ficou mais Entenderam? claro? Então, lê de novo Entenderam. para mim, Cléia, para a gente poder agora ler sabendo o que está escrito. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Boa. Vou ler, tá? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem.
não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, na calhas da roda, gira entre ter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Vamos agora para o livro dele chamado A Mensagem. A Mensagem é a única obra publicada em vida do Fernando Pessoa, né? Ela contém exatamente 44 poemas escritos entre 21 de julho de 1913 a 16 de março de 1934, né? E aí essa publicação, ela acontece, né, 1934, em comemoração, né, à restauração de 1640. Então, essa restauração portuguesa teve sua ápice, né, em 640, com o fim dessa União Ibérica. Então, muitas batalhas eram travadas entre Portugal e Espanha nesse período. E essas batalhas tiveram muita origem a partir, né, do golpe de Estado, dessa restauração da independência, né, que deu fim, né, à monarquia da dinastia filipina do ano de 1580. Então, eu estou falando disso, norteando vocês um pouco na parte histórica, para poder dizer que esse livro e esses poemas, né, ele traz uma mensagem meio que mítica, meio simbólica, né? Os 44 poemas, eles se encontram agrupados em 3 partes. E aí a primeira etapa são, né, a evolução do Império Português, né, que é a realização do nascimento, da realização e da morte. Então, esse livro tem essa reunião é dividido por parte. Então, por isso que eu falei no início do nosso encontro, que é um poeta que vai falar muito de sua terra natal, que vai contar muito do que passou, do passado glorioso do seu país. E aí eu vou trazer esse poema que eu acho lindo, Mar Português, que eu queria que a Regina lesse, por gentileza. Júlio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, então tá, vou lá. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deu ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Vocês percebem? Eu trouxe esse mar português para vocês entenderem como é que as pessoas usam, às vezes, a frase solta, né? Essa frase, tudo vale a pena se a alma não é pequena, é conhecida, mas ninguém sabe que faz parte desse poema, que faz parte desse livro. É muito engraçado isso, né? As pessoas usam as frases soltas, às vezes até fora de um contexto, né? E dentro de um outro contexto, né? Dentro dessa estrutura, né? E aí esse poema Mar Português, ela dá nome a essa segunda parte, né? Da obra Mensagem, né? E aí, por que é o nome do Mar Português? Nesse período, né? Nessa época, nesse período que ele está retratando no livro, a gente consegue ter a época dos descobrimentos, né? E aí tem como tema central esse poema o quê? As conquistas do mar, né? Mar esse que nunca foi navegado anteriormente. E a gente percebe logo na primeira estrofe, né? Que está referindo o quê? O sofrimento do passado pelas famílias dos marinheiros, né? Que partiram corajosamente, né?
para conquistar, né, outros lugares, né, para ir para essa aventura marítima, né? Então eles vão deixando mãe, esposa, filho, né, que deixam lá chorando, né, tanto que as suas lágrimas se tornam um mar salgado, né? E aí tudo isso por um único objetivo, para que fosses o nosso mar. Então, assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, porque fosse nosso, ó mar. Então, a gente retrata aqui essas novas descobertas, né? Descoberta de novas terras. E aí, quando a gente inicia a segunda estrofe, ele questiona. Ele questiona todo esse sofrimento. Valeu a pena? Né? Ele questiona todo esse sacrifício por parte, né, dos portugueses. E aí ele próprio responde. Ele pergunta e ele próprio responde. Sim, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Quando ele fala a alma não é pequena, ela é dotada aqui de um espírito bravo, né? De um espírito sonhador como os portugueses, que nada se faz em vão. E a gente percebe nesses últimos versos, né? Nesses últimos 4 versos do poema, que ele consegue atingir o seu objetivo, né? De descobrir esses novos caminhos, né? Caminhos marítimos para a Índia. O povo português teve que se sacrificar, né? De ultrapassar muitos obstáculos, né? E aí, apesar desse mar ser perigoso, a viagem é um desafio. Os portugueses conseguiram chegar na Índia, né? Através dele, né? Fazendo valer seu esforço, né? Dando a conhecer a sua glória e a todo mundo, né? E a gente vê aqui, ó, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, Regina, lê para a gente de novo, por gentileza, para a gente poder assimilar o que eu acabei de falar e explicar um pouquinho sobre esse poema. Vamos lá, vou tentar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E aí eu encerro aqui, nesse primeiro momento, o bloco, um pouquinho sobre a obra, né, sobre a pessoa do Fernando Pessoa. Eu vou agora entrar nos heteronônimos. Eu vou falar um pouquinho sobre Ricardo Reis, vou falar um pouquinho sobre Bernardo Soares e vou entrar um pouco mais profundo na obra do Alberto Caeiro e na obra do Álvaro de Campos. Alguma pergunta até aqui nesse momento? Está fluindo? Não, tá lindo. Está lindo? Que bom. Vamos agora para o Ricardo Reis. Ricardo Reis, né, é um heteronônimo do Fernando Pessoa, nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 19, né, de setembro de 1887. Né? Ele teve sua formação na escola jesuíta, né, e estudou medicina. E aí tem toda uma história. Ele foi monarquista, ele se exilou no Brasil, ele se exilou no Brasil por não concordar, né, com
a proclamação da República Portuguesa. E aí ele teve um profundo, né? Ele foi um profundo admirador dessa cultura clássica. Ele estudou latim, ele estudou grego, ele estudou um pouco da mitologia greco-latina, né? E aí as obras, né, do Ricardo Reis é um ode clássico, cheia de princípios aristocráticos, né? Ele recebeu uma educação clássica e se formou em medicina, né? Ele era dono de uma linguagem muito culta, ele foi muito culto. E aí ele traz muito nos seus poemas a mitologia, a morte, a vida, né? É, 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 ele tem uma obra chamada Ode de Ricardo Reis, né? Que foi publicada em 1946. Eu não trago nenhum poema dele, mas eu vou trazer alguns poemas depois do Álvaro de Campos e do Alberto. Bernardo Soares é um outro heteronônimo do Fernando Pessoa, né? Ele é um poeta, né? Que, que tem um pouco da afirma, né? Um pouco das características um pouco do Fernando Pessoa, né? É, ele tem um pouco dessa mutilação, né? Tem um pouco traz um pouco na poesia dele um raciocínio, né? Uma afetividade, né? Bernardo Soares é o autor do livro dos Desassossegos, né? Que é considerado uma grande obra de ficção portuguesa do século XX, né? Então, toda a obra do Bernardo Soares, ele é narrado em prosa, né? Trata meio que de uma espécie de autobiografia, né? E aí, na sua obra, ele deixa muito claro que ele era um ajudante de guarda-livros em Lisboa, ao lado de Fernando Pessoa. Eu vou confessar para vocês que, assim, os meus grandes dois poetas, né, os três poetas, é o Fernando Pessoa e o Alberto Caeiros e o Álvaro de Campos são poetas que me fascinam, né? Que me deixam que a minha pesquisa flui melhor, sabe? Que eu me identifico mais, por exemplo. O Alberto Caeiros, ele é um poeta muito despojado, é um poeta simples. E aí ele traz na sua obra, que é uma grande obra dele, é o Guardador de Rebanhos, né? Ele traz um pouco desse bucolismo, né? Ele é o poeta da natureza. Ele é o poeta, ele é o mestre de todos os demais heteronônimos, né? O próprio Fernando Pessoa recorre ao Cairo, né? Que vai desencadear todo esse processo dessa poética. Ele nasceu em Lisboa, né? Em 16 de abril de 1889. Ele foi órfão de pai e de mãe, né? Olha que interessante, só teve instrução primária e viveu quase toda a sua vida no campo, ao lado de sua tia, né? E aí o poeta tem esse contato com a natureza, né? E aí vai extraindo dela esses valores que alimentam o quê? Que alimenta a alma. Para Caeiros, tudo é como é, tudo é assim como é assim, né? E aí ele tem o quê? Ele reduz tudo à objetividade, sem mediação do pensamento, né? Então esse poema, O Guardador de Rebanho, mostra muito de uma forma simples, de uma forma natural de sentir. Ele falece de tuberculose em 1915. E aí ele traz esses temas, né, despojados, sem ser rebuscado, e a gente percebe logo na sua obra um fundo meio filosófico, com uma inclinação meio da metafísica.
Essa obra dele, O Guardador de Rebanhos, é constituído de 49 poemas, né? Que o mais interessante, ele foi escrito de uma única vez, numa noite, né? Que eu estava lendo aqui, que eu li, numa noite de 8 de março de 1914. Então, essa obra foge de todos esses temas rebuscados, né? É simples à primeira vista, né? Um olhar mais atento, né? Que vai revelando esse conjunto de pensamentos coerentes, né? E aí a gente percebe essa, no fundo, essa filosofia e essa inclinação. E aí, eu queria que a Eliette, seja bem-vinda, Eliette. Você pode ler para a gente? Você se incomoda? Carla está na sala? Tô sim. Seja bem-vinda, Carla. Pode ler para a gente, por favor? Posso. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo da natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é a única inocência não pensar. Maravilhoso isso. Eu acho isso É, lindo, fantástico. E aí também é uma acho. forma, né, que a gente traz, né? É uma afirmação da sua filosofia, é uma não filosofia. É o não Sim, pensar, é o não desejar, o que se aproxima, né? E aí a gente trabalha o quê? Ele opõe os seus sentimentos, né? A uma filosofia, um conjunto de pensamentos, né? Por isso a gente chama ele de um poeta sensacionista, né? É lindo esse poema. Vamos agora falar do Guardador de eu Rebanho. acho muito lindo. Eu acho assim, é, é uma express... ele se expressa de uma forma assim sensacional, né? Eu Sim, acho, né? Porque amar é uma eterna inocência mesmo, né? E realmente ninguém nem sabe por que que ama, né? E sim. nem o que que é amar. O É que é amar? muito bom, né? Que é muito engraçado. Amar é a eterna inocência, é a única inocência não pensar. É muito Exatamente. profundo. Alguém quer falar um pouquinho sobre esse poema? Vou seguir então. O Guardador de Rebanho, né, é uma obra, né, que reúne 49 poemas sem títulos, né? Eles são numerados em algarismo romanos, e aí ele, nesses poemas, o Caeiro vai esclarecer a sua relação com o mundo, né? Esse mundo a qual poderíamos denominar meio que de antimetafísica. E aí os poemas apresentam, né, como a gente acabou de ler agora, uma certa redundância no tratamento, né, desse conflito corpo e alma, né? Esse conflito que faz presente através desse embate de ver e pensar. Queria que Regina lesse novamente, por favor. Regina, você está com o áudio desativado. Cleia, pode ler? Posso. Tá. Sou um guardador de rebanhos. É esse? É esse mesmo. É esse, né? É. Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Esse é o poema nono, né, do guardador de rebanho do livro, né? Eu quis separar, eu volto a dizer, são 103 poemas que questionam, né, o logos ocidental, né, e que valorizam as certezas objetivas dessas províncias dos sentidos, né? Então, é uma filosofia da natureza humana, né? Que vai do afã de enxergar além das coisas, fica cega, né? Que acaba por não enxergar a verdade única, né? Essa realidade é fornecida pelos sentidos, né? E aí eu trago esse poema, número 9, que trabalha muito esse conflito, corpo e alma, né? Quando a gente fala aqui, sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés. Já de cara, a gente percebe o quê? Logo no sentir. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, com o nariz e com a boca. Essa é a realidade, né? Para o poeta, que é compreendido o quê? Eu sinto o meu corpo, né, deitado na realidade, né? Ele a compreende porque sente através do quê? Sente através dos seus órgãos, né? Os seus sentidos. E aí, essa compreensão é que leva a uma felicidade, né? A qual o corpo se desfruta da verdade que lhe traz, né? Esse sentir a verdade, né? E a felicidade, né? É, é... Querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Eu quero falar que esse poema me emocionou. É lindo, é lindo. Eu acho esse Lindo, poema lindo, lindo, lindo. Ele fala lindo de que morrer. é com o nariz e com a boca, pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. É comer um É. fruto e saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Por isso que ele é o poeta do campo, né? O poeta da filosofia. Então ele tem esse olhar, esse sentimento. Mas ele teve uma grande influência, né? Do Walt Whitman, né? Que influenciou fortemente tanto o Caieiro quanto o Álvaro de Campos, né? Tanto que depois o Álvaro de Campos vai fazer um poema chamado Saudações ao Walt Whitman, um livro, né, das Folhas da Relva, obra-prima do Whitman, havia sido lido por Pessoa, né, com grande entusiasmo. Então, Caeiros Whitman se aproxima muito desse amor à natureza, né? Eles primam muito por essa simplicidade, né? Por essa linguagem que ambos os poetas
sensacionistas, eles trazem, né, essa sensação, muitas vezes, de antepor-se ao intelecto. E aí eu queria trazer um poema, queria que a Marcele lesse. Marcele, você está aí? Não. Vamos lá então, Carla. Pronto. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. Penso com os olhos e com os ouvidos, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão, e pelos ouvidos. Para Caeiros, todo cristão não existe, e sim a natureza. A natureza é como parte de um todo, sabe? E aí reitero que reitera seus olhos, reitera os seus ouvidos, né? Que são instrumentos para saber desse mundo. E a gente percebe, né, que a natureza difere muito, né, do grande influenciador dele, que é feita de pedra, de flores, de rios, de sol, de luar, né? Então, É, esse poeta, né, esse poema é muito lírico, né? Que vai restaurar esse mundo em ruínas, né? É como eu falei anteriormente, para Caeiro, tudo é como é, tudo é assim porque é assim. Então, ele reduz muito, tudo é muita objetividade, né? Então, ele não acredita em Deus, porque eu nunca vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Mas se Deus é as flores, é as árvores, os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. Penso com os olhos e com os ouvidos. E a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão e pelos ouvidos. É lindo. Por é isso, lindo, por maravilhoso. isso, por isso que eu amo Caeiros assim. E amo também muito o que eu vou falar agora, que é o Álvaro de Campos. Adoro também. Álvaro de Campos, né, é um versátil, é muito emotivo, né? É um dos mais emotivos dos heteronômicos de Fernando Pessoa, né? Ele nasceu em 1890 e passou sua infância, olha que engraçado, passou sua adolescência na África do Sul, né? Ele estudou engenharia mecânica, né? E aí, logo em seguida ele foi estudar engenharia naval. E aí, na sua fase, durante a fase, ele viajou para o Oriente, né? E trabalhou em Londres. Quando ele fica desempregado, ele volta para Portugal, volta para Lisboa, né? Em 1926, bastante desapontado com a vida que estava vivendo. Ele era um senhor alto, tem até características físicas, de 1,75, um pouco curvado, magro, moreno de pele clara e usava monóculos. Tinha cabelo liso e não tinha barba. Então, assim, são características desse heteronônimo do Pessoa, né? Foi o mais importante de todos eles, né? É, 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 é. Ele era rebelde, ele era agressivo, né? A gente percebe muito isso nos seus versos, né? Os versos dele reproduzem revolta, né? E inconformismo, né? Tem um manifesto
né, através de uma verdadeira revolução poética, né? Ele escreveu Ode Triunfal, Ode Marítima e Tabacaria. E aí, quais são as características de sua obra, né? Ele, ao mesmo tempo que tem essas características, ele é moderno. Ele vive, né, as ideologias do século XX. Como engenheiro, né, de profissão, ele vê o mundo com uma inteligência mais concreta, né, mais racional, né? Um homem dominado pela máquina, né? E seus poemas reproduzem isso, reproduzem essa revolta, reproduzem esse inconformismo, né? Manifestado através da sua revolução poética. E aí eu queria que a Regina lesse, por gentileza, esse trecho. E deixa eu fechar uma tela aqui. Dentro de mim estão presos e atados ao chão todos os movimentos que compõem o universo. A fúria minuciosa e dos átomos, a fúria de todas as chamas, a raiva de todos os ventos, a espuma furiosa de todos os rios que se precipitam. Então vocês percebem o que eu acabei de falar? Ele é um poeta que traz na sua poesia esse inconformismo. Ele traz essa agressividade. Logo em seguida, né, a gente percebe o quê? Que é um homem de espírito inconformado com o tempo. Ele é completamente inadepto ao mundo que rodeia, né? Ele vive marginalizado, né? Com essa personalidade forte. Cléia, lê para mim, por favor, esse outro poema. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagem eterno, forte espanto retido dos maquinismos em fúria. Era fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz. Ó máquinas! Eu queria fazer uma reflexão aqui. Vocês percebem que, assim, a diferença de um poeta para o outro, né? Enquanto eu tenho o Caeiros com uma leveza na sua poesia, eu tenho o Fernando Pessoa com uma angústia, uma solidão, e aqui eu tenho claramente, né, uma rebeldia, né? E ele tem muito clareza nessa escrita desse mundo moderno, nesse mundo da máquina, né? Ele fala que ele termina assim, com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas, né? E Eu aí, acho que ele. Desculpa. não, pode falar. Não, eu acho que ele era meio revoltado com essa história do progresso, né? Ao mesmo tempo que ele Sim, achava legal, ele ao mesmo tempo não achava. Ele tinha dentro dele isso bem mal resolvido, vamos dizer assim, né? é o que eu vou falar no próximo poema. Eu separei um outro poema aqui que ele fala dessa infeliz, né? Essa consciência infeliz do homem moderno, né? O poeta ele observa, se vê fazendo, né? Revela um pouco dessa sua
verdadeira fisionomia do artista, esse momento dessa criação dele, né? Desse caos que vive a humanidade. No próximo poema diz muito isso. Queria que a Cléa lesse, por gentileza. Disso que a gente acabou de falar, dessa infelicidade, né, desse homem moderno. E aí Sim, verdade. tá nesse texto da Bacaria. Tabacaria. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real e impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo, das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade na parede e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Percebe essa infelicidade? Então, assim, a gente percebe bem, tem uma clareza muito forte, né? Essa civilização meio que mecânica e industrial, né? Essas atitudes de escândalos, né? Tem um pouco de sadismo, um pouco de masoquismo, aí tem um pouco desse cansaço da existencial, tem um pouco de frustração, um pouco de solidão, tem um pouco de isolamento, né? No poema tem um pouco dessa melancolia dessa infância perdida, né? E o que é interessante aqui é que os versos são longos, né? São versos Sim. lindos, né? Essa pontuação é meio expressiva, né? Não tem, é uma ordenação caótica das palavras, né? E aí, claro, que ele traz esse universo simbólico, né? Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Aqui a parte simbólica. Janelas do meu quarto de 1 milhão de mundo que ninguém sabe quem é. Se soubesse quem é, o que saberiam? Dás que o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr uma umidade na parede e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça que tudo pela estrada do nada, de nada. Então, assim, ele traz, né, esse universo simbólico. A obra do Álvaro... Júlio, Oi, querido. posso falar? Como é que é o mesmo título dele? É o que eu mais gostei, assim, Tabacaria. Tabacaria. Eu vou Muito lindo. mandar para vocês, quando o nosso encontro acabar, eu vou mandar esse PowerPoint para vocês, de brinde, para Ok. vocês guardarem esse momento. Está sendo muito gostoso para mim, não sei se para vocês. Eu adoro falar de pessoa, eu Eu adoro tô falar adorando. de poesia. Eu acho que é tão importante no mundo que a gente tem a tecnologia a nosso favor, é claro, a internet, mas é tão bom pegar um livro e folhear, né? Dar uma lida. Eu gosto muito. A obra do Álvaro de Campos, ela é dividida em três fases da sua obra, né? A primeira dela é a decadentista, né? A segunda fase é a sensacionismo e futurismo, e a terceira é o intimismo e o pessimismo. Nessa primeira fase,
a gente mostra, né, o Álvaro de Campos mostra um pouco desse horror à vida. Tem tédio de viver, né? Mostra um espírito bastante decadentista nos seus poemas, né? Ele sente a necessidade de meio que dar um rumo, né? Um rumo à sua vida, mas não sabe mesmo por onde começar. E aí, nessa fase, é predominante o quê? O romantismo e o simbolismo, né? E aí ele fala aqui, nesse momento, que usou as drogas como recurso, né, de fuga dessa realidade. E a gente tem muito claro isso no poema Opiaria, né? A vida, né, são dias, né, só de febre na cabeça. Queria que a Carla lesse para a gente o poema. É uma citação, tá? Do poema. Tá. Esta vida, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Tá. Ó. Esta vida de bordo há de matar-me. São dias só de febre na cabeça. E por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Em paradoxo e incompetência astral, eu vivo a vincos de ouro a minha vida. Onda onde o pundonor é uma descida e os próprios gozos gânglios do meu mal. E por um mecanismo de desastres, uma engrenagem com volantes falsos, que passo entre visões de cadafalsos, num jardim onde há flores no ar, sem hastes. Vou cambaleando através do lavor, de uma vida interior de renda e laca. Tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi degolado o precursor. Percebe essa primeira fase? É, Pesada, né? pesada. É, Um horror pela vida, um é, tédio, né? É um sim. espírito muito, muito Perturbado. perturbador. A É. segunda fase já vai Sabe quem que ele mostrar me lembra? o Isso, quê? Augusto dos Anjos, né? Sim, Aquela coisa bem é, pesada, é, né? é isso mesmo. E aí, nessa segunda etapa, segunda fase, a gente percebe o futurismo, esse gosto, né, de ver essa evolução industrial, esse sensacionismo, né? Ele vive, né, um excesso de sensações, né? Tem atitude muito dominadora, né? Uma atitude perante a vida, né? E aí demonstra um pouco de náusea pela civilização moderna e pela moral. Aí eu queria que a Regina lesse. Consegue ler, Regina, o Ode Triunfal? Citação do poema Ode Triunfal. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões, desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Fraternidade com todas as dinâmicas, promíscua fúria de ser parte agente, de rodar férreo e cosmopolita, dos comboios extremos, da faina transportadora de cargas dos navios, do giro lúbrico e lento dos guindastes, do tumulto disciplinado das fábricas e do quase silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras, entaladas, entre maquinismos e afazeres úteis, grandes cidades paradas nos cafés,
oásis de inutilidades ruidosas, onde se cristalizam e se precipitam os rumores e os gestos do útil, e as rodas dentadas e as chumaceiras do progressivo, nova Minerva sem alma dos cais e dos gares e das gares, novos entusiasmos de estatura do momento, quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas, ou a seco, erguidas nos planos inclinados dos portos, atividade internacional, transatlântica, Canadian Pacific, luzes e febris perdas de tempo nos bares, nos hotéis, nos Longchamp e nos Derbys e nos Ascots, e Piccadillys e Avenue de l'Opéra que entram pela minha alma dentro. Nossa, gostei do. Olha, você vai gravar isso para mim. Achei lindo. Foi Obrigada. Foi sensacional, amei também. sensacional, Regina. Obrigado Eu por ta- sua contribuição. Ficou Obrigada, eu adorei. lindo. Eu amei o texto. É lindo. Ele ficou lindo na sua voz, então. Ficou Obrigada. de arrepiar. Parabéns. Nossa, porque ele é difícil de ler. É difícil de ler até de entender também um pouco, né? Uhum. Na questão desse momento do Álvaro de Campos, dessa terceira fase, né? De traduzir, né? Terceira e última fase dele é uma fase intimista, né? É uma fase mais pessimista. E aí ele tem um texto que fala desse cansaço. Queria que. Quem não leu agora? Foi a Clé que não leu, né? Você quer que eu leia de novo? Não, quem não leu? Foi Carla que não leu nessa fase agora? Não, li. Carla leu. Leu a Li primeira sim. fase? Eu queria que alguém lesse a terceira fase. Quem não leu, Eu leio agora. Eu leio. então lê, por favor. Estou cansado. Estou cansado, é claro, porque a certa altura a gente tem que estar cansado. De que estou cansado, não sei. De nada me serviria sabê-lo, pois o cansaço fica na mesma. A ferida dói como dói. E não em função da causa que a produziu. Sim, estou cansado. E por pouco sorridente, de um cansaço ser só isto. Uma vontade de sono no corpo, um desejo de não pensar na alma, e por cima de tudo, uma transparência lúcida do entendimento retrospectivo e a luxúria única de não ter já esperanças. Sou inteligente, estudo. Tenho visto muito e entendido muito o que tenho visto. E há um certo prazer até no cansaço que isto nos dá, que afinal a cabeça sempre serve para qualquer coisa. Percebe esse desânimo, né? Percebe essa incapacidade de realização pessoal, né? Então aqui o Álvaro de Campos ele se mostra muito incapaz, né? De se adaptar ao mundo real, né? Ele torna-se meio que cansado. E aí a gente percebe que nesta fase é que podemos ver mesmo, né? É, que a sua identidade perdida, né? E a dor de viver. E aí eu queria encerrar, né? Queria agradecer, mas eu queria encerrar com um texto do Álvaro de Campos, chamado Ultimato. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob, plebeu. E foras tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, e tu, juba socialista, e tu, qualquer outro intimato a todos eles,
e a todos que sejam como eles, todos. Monte de tijolos com pretensão à casa, inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimato à voz que confundes o humano com o popular, que confundes tudo. E vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores, para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo, passai aristocratas de tangas de ouro, passai frouxos, passai radicais de pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas. Fechem-me tudo isso à chave e deixem a chave fora. Sufoco de ter só isso à minha volta. Deixe-me respirar. Abram todas as janelas, abram mais janelas e todas as janelas que o mundo há. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão, e o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede que se crie, porque aí está a produzir a vida, quando muito é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo que não seja menos que descobrir um mundo novo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico, saudando abstratamente o infinito. É lindo esse poema, e eu queria encerrar Maravilhoso. com ele, porque traduz um pouco do nosso mundo atual, da nossa fase que estamos vivendo. E Verdade. aí eu considero um dos poetas maiores da língua portuguesa, né? Ele consolida essa modernidade, né, em sua poesia, e isso que dá para o Pessoa e para os seus heterônimos essa característica, né, que diferencia dos outros poetas. Queria agradecer a vocês por estarem aqui nessa noite. Eu acho que foi bastante bacana, que foi muito legal. Eu curti muito falar um pouquinho para vocês, de verdade, assim. E queria divulgar o meu trabalho, que está também aqui no YouTube, que é Eu, Pessoa, um experimento cênico, que eu selecionei alguns poemas do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos e do Alberto Caeiros para fazer esse projeto. Queria agradecer de novo ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa pela essa oportunidade. E esse vídeo eu vou deixar disponível aqui no meu canal para, se vocês quiserem rever. É isso. Muito obrigado, tá?